Bom dia a todos, tudo bem? Eu sou o João Luiz, vocês já me conhecem, mas eu vou hoje apresentar sobre o que pode ser feito com inteligência artificial dentro do nosso sistema, dentro do consultor, não dentro da DMCOM em si. O que podemos fazer com a inteligência artificial para ajudar e acelerar esse processo nosso? Hoje em dia, a inteligência artificial ela veio para ficar. E com isso, existem vários fatores, várias ferramentas dentro dela, de várias empresas, que podem te auxiliar a ganhar tempo. E aqui eu vou mostrar mais uma delas. Desde o ano passado, do AD Summit, quando eles começaram a falar sobre inteligência artificial, eu não assisti a palestra, mas eu fiquei muito interessado e corri atrás para conhecer. E coloquei que eu vou sempre aprender uma inteligência artificial nova para me desenvolver cada vez mais. Então hoje, esses dias atrás, eu comecei a estudar uma inteligência artificial. Tem muita coisa para aprender sobre ela, mas já dá para fazer algo bem bacana aqui. Então, vou compartilhar minha tela. Os slides são muitos, tem muita informação dentro deles. Tudo isso que foi criado foi dentro dessa própria inteligência artificial. Eu vou passar depois os slides para vocês se aprofundarem um pouco mais. Aqui eu vou falar um pouco breve cada slide, tudo bem? Tudo isso foi feito dentro do Notebook LM. É uma inteligência artificial da própria Google, onde ela consegue vincular todas as ferramentas que ela tem, o Gemini, entre o Google Fonts e até o Google Docs, que vocês podem unir todas ali e alimentar essa própria plataforma, que é o Notebook LM. E aqui eu vou falar um pouco mais. Inteligência aumentada, o novo motor de vendas da DMCOM. Como integrar Gemini, Notebook LM e fontes do Google para dominar dados, personalizar ofertas e fechar consórcio. O desafio do consultor, a complexidade e a velocidade. Quanto mais ágil nós formos no nosso sistema, mais tempo nós temos para atender até mais pessoas. E às vezes nós nos pegamos com vários PDFs, com várias informações, é muita informação. E a gente não consegue absorver isso tudo da noite para o dia. E com isso, às vezes nós temos que acionar o NAT, às vezes nós temos que acionar um grupo, um amigo, o nosso gestor. E isso talvez não vai ser no momento, talvez possa demorar alguns segundos ou até minutos. E quando você tiver uma plataforma, uma inteligência artificial toda alimentada com o próprio sistema da DMCOM, da própria VAC também, você ganha tempo, porque quando você perguntar ali, a resposta vem na hora. Aqui eu vou falar um pouco mais sobre esse ecossistema, que é a inteligência do Google. Eu coloquei aqui o cérebro analítico, que é o Notebook LM, o nosso motor criativo, que é o Gemini, como se fosse o ChatGPT, quem tem costume mais de usar ele. E aqui é a verdade, a conexão com seus dados reais, PDFs da DMCOM, tabelas, Google Dados, garante que a IA não invente informações. Ou seja, tudo que nós temos dentro do nosso próprio grupo ali, o Google Drive, nós podemos pegar todas aquelas informações e colocar dentro do Notebook LM. Tudo que nós temos no próprio site da DMCOM ou em outro site, podemos colocar dentro ou até no site da VAC também, pegar o link mesmo dele e colocar no Notebook LM e ele vai gerar essas informações. Dentro do Gemini, você vai criar um prompt do que você quer, o que você quer que ele trabalhe, como ele quer, como vai ser trabalhado. E com isso, as três ferramentas interagem ao mesmo tempo. Aqui é o Gemini, seu sistema criativo. Aqui é onde você vai fazer o que é um modelo multimodal, capaz de entender e gerar textos com fluidez humana. Escreve um convite para um evento de investidores da DMCOM, um tom sofisticado e urgente. Prezado investidor, convidamos você para descobrir como a alavancagem patrimonial via consórcio pode blindar seu capital contra a informação. Aqui é o próprio Gemini utilizando a inteligência artificial para criar uma resposta em cima, para você oferecer para o seu cliente. No papel da venda e com o superpoder, a adaptabilidade de tom. Ele pode falar como um especialista técnico para um CFO ou como um consultor amigável para uma família. Dentro do Notebook LM,
o especialista de bolso. Aqui é onde você vai carregar todas as informações. Existe aplicativo dele e também você pode usar a própria internet. Tem ele pago ou tem ele também grátis. Eu estou usando o modelo grátis e está me atendendo super bem. Claro que eu tenho limites de fazer, de utilizar a inteligência artificial por dia, mas nada impede de a gente já começar a trabalhar muito ali com ela. É um conceito que aprende exclusivamente com os dados que você carrega, upload de PDF, textos, etc. Por que é vital para o consórcio? Ao contrário do ChatGPT, o notebook LM responde baseado apenas no regulamento do consórcio que você subiu. Se a regra não está lá, ele avisa. E o recurso-chave, citações. Cada resposta vem com um link para o trecho exato do documento original. Caso você tenha uma dúvida, caso você duvide daquela informação que ele está te passando, ele tem logo ali o link para te carregar até lá. E aqui, fontes de grounding. É a solução ao conectar mais uma inteligência artificial em uma só, diretamente às suas pastas do Google Drive ou PDFs oficiais. Criamos uma cerca elétrica. Resultado, segurança jurídica e conformidade com as normas da ADM-COM. E aqui é para explicar um pouquinho melhor com um desenho, que é o Google Drive, onde você coloca ali o upload das informações, todas as informações, todas mesmo, até o histograma, tudo você pode colocar ali. Vai colocar no notebook LM, ele vai processar, vai gerar a consulta e vai refinar com o Gemini. Onde vai refinar, eu quero que você, no caso, você falando com a própria inteligência artificial, seja um especialista em consórcio da ADM-COM e me mostre todas as informações. Quanto mais você colocar informações ali, mais ela vai aprendendo e mais capacitada ela vai ficando. E aí você pode carregar no bolso ali com todas as informações do próprio celular. Sempre vamos atender perfis diferentes, famílias, empresários, e com isso depende muito de nós também. A inteligência artificial ela vai ajudar nós com o próprio sistema para a gente facilitar na hora de conversar, mas nada substitui também quem somos. O que nós vamos falar com as pessoas, o nosso jeito de lidar com as pessoas. E aqui mostra exemplo da família Silva. Olá família, analisei as parcelas e elas cabem perfeitamente no orçamento. E do outro lado, o Dr. Mendes, que é um investidor. Prezado, segue projeção comparado ao CDI. A alavancagem patrimonial permite estratégia DENICOM, autoridade digital em escala. Aqui mostra que o relatório financeiro trimestral, aquele que nós recebemos da própria DENICOM, ele pode ser utilizado integrando ali dentro também, justamente para ele criar informações, posicionamentos com especialistas de mercado com um esforço mínimo da redação. As próprias informações que nós colocamos ali, podemos criar posts para colocar em redes sociais, como o Instagram, próprio Facebook também, entre outros. Treinamento on the go. Aqui eu achei muito interessante. Eu já fiz um áudio desse daqui, não consegui ainda, como eu fiz pelo aplicativo no iPad, eu não consegui tirar ele do iPad. Mas você pode criar um bate-papo, onde você mesmo pode ouvir. É muita informação, não consegue ler, você pega aquilo, ele cria um podcast e ele fala sobre o assunto dele. Você pode colocar até a sua voz, exemplo, eu e o Ricardo conversando, certo? Ele grava um pouco a sua voz, grava um pouco a minha voz, e aí com isso vira um bate-papo, como se fosse duas pessoas falando sobre a ADM-COM. Você pode ouvir enquanto estiver dirigindo e tudo. Esse também eu achei muito legal, eu vou utilizar aqui no final da apresentação. É o simulador de objetivos, de objeções. Aqui é o simulador de objeções, obrigado. Onde você pode ser cliente ou consultor. E você pode utilizar isso com outras pessoas ou até com a própria inteligência artificial. Você escolhe quem ela vai ser, quem você vai ser, e com isso cria as perguntas e as objeções serem feitas ali. Achei muito interessante e isso é muito bom para a gente treinar também ali, né? E agora, comece agora. É a curadoria, onde você cria uma pasta no Google Drive chamada Cérebro ADM-COM, ou como vocês acharem melhor, com os melhores PDFs, tabelas e regulamentos. Tem o acesso no notebook LM, pode ser pela internet ou pode ser
pelo próprio aplicativo. Com o Google Drive, você seleciona cada pasta que você vai colocar ali também, além da própria pasta que você criou. Fazer teste, primeiras perguntas, quais são as principais taxas administrativas para veículos pesados? E a expansão, leve a resposta ao Gemini e peça, transforme isso em uma proposta comercial, ou transforme isso em um Reels para o Instagram, ou transforme isso como uma projeção para lidar com uma empresa. E aqui a regra de ouro, supervisão humana. Não tem como você ter uma inteligência artificial, você ter algo para verificar se você não tem um toque humano. Então isso é o mais importante, é quem somos e o que nós vamos passar a credibilidade do cliente. Todo mundo percebe quando a pessoa está nervosa, todo mundo percebe quando a pessoa não conhece o que está sendo falado. Então, por isso que tem que ter estudo. Não basta você ter uma inteligência artificial se você não estudar aquilo que você está apresentando. Primeiro você tem que se comprar, para depois você vender. E aqui fala, a inteligência artificial é o copiloto, não o comandante. A responsabilidade final sobre os valores apresentados ao cliente é sempre do consultor. Sempre clique nos números de citações no notebook LM para confirmar os dados dos documentos originais. E o toque humano. A IA fornece a lógica e os dados. Você fornece a empatia e a confiança que fecham um negócio. O futuro do consultor é híbrido. A tecnologia não vai substituir o consultor de consórcio, mas os consultores de consórcio que não usarem a inteligência artificial vão ser substituídos pelos que não usam, pelos que usam. Com o notebook LM Gemini, você ganha um ativo mais precioso de todos, tempo para dedicar ao seu cliente. Isso é muito importante. Hoje em dia, qual o tempo que você tem para fazer tudo que precisamos ser feito? Né? Nós temos uma vida familiar, temos uma vida fora da Demicon também. E ao mesmo tempo, dentro da Demicon, tem muita coisa para ser feita. Né? Nós temos que criar, personalizar, temos que criar as nossas próprias redes sociais, ao mesmo tempo também temos que fazer a prospecção, temos que atender. Então, quando nós temos um assessor ali do nosso lado, auxiliando, nós ganhamos tempo.